Bom, eu queria que você fizesse uma análise dos impactos da reforma tributária no contexto de Minas Gerais. A nossa visão de que Minas cresceu com a atração de investimentos e de indústria ao longo dos últimos anos com os seus incentivos fiscais. E a partir do prisma da reforma tributária, entrando também um pouquinho na pauta do colega, mas pela relevância disso para o estado de Minas Gerais e para o Brasil, que você analisasse o que isso vai impactar positivamente Minas, negativamente, se você é a favor ou contra dessa reforma, como é que você enxerga a reforma tributária no Brasil, perdão? Minas Gerais, de fato, ela entrou na guerra fiscal por último, assim como São Paulo também entrou por último. Só que São Paulo e Minas têm uma força de atração natural, né? Então, na verdade, essa atração de investimentos ela não vem só pela guerra tributária, porque, na verdade, há incentivos fiscais em todos os estados da União hoje, inclusive em São Paulo. O que atrai é o conjunto de atributos que existem em Minas Gerais. Então, por exemplo, você tem cadeias que faz sentido estarem lá em Minas. Do agronegócio, nós temos uma produção agrícola e pecuária relevante em quase todos os segmentos. As sequências de minerais, nós temos quase todos os minerais no estado de Minas Gerais e, com isso, as suas cadeias produtivas decorrentes da presença desses minerais. Somos a maior indústria de cimento do Brasil, somos a maior indústria de aço do Brasil, ou seja, metalurgia, siderurgia, esses produtos todos têm uma presença expressiva. O que aconteceu em Minas Gerais recentemente, por que há uma grande atração de investimento? Que é um esforço do governo em desburocratizar e simplificar o Estado e tornar mais fácil a vida de quem empreende lá. E aí sim, com isso, nós estamos gerando riqueza. A atração de investimento de Minas Gerais vai bater 400 bilhões de reais desde que o governo Zema chegou. Um número infinitamente maior do que se tinha no passado recente. O quadro foi dado um incentivo fiscal? Sim, mas ele já existia em gestões anteriores. O que passou a ter uma atenção específica para o empreendedor e olhar que o empreendedor é gerador de riqueza. E com isso ele traz prosperidade e traz o que? Uma melhor distribuição social. O estado de Minas Gerais passou de 8,7% participação no PIB a 9,3% nos últimos 4 anos. E acredito que deve encerrar a administração Zema a quase 10% do PIB, ou seja, ganhando participação no PIB, coisa que não ocorria há muito tempo. Com relação à reforma tributária, ela vai impactar, sim, todas as cadeias produtivas, mas todos os estados. E acredito que os estados que já têm sua vantagem competitiva vão continuar atraindo mais investimentos, independente da reforma tributária. Claro que o tema incentivos fiscais ele é polêmico, é muito importante que haja segurança jurídica. Muitas empresas, às vezes, fizeram seus investimentos, seus parques produtivos, contando com esse incentivo, e é um investimento principalmente industrial de longo prazo. Você investe hoje para dar payback nos próximos anos. E com isso, na reforma tributária está contemplado uma gradualidade até acabar os incentivos fiscais, que já está previsto o término, através de lei complementar, para 2032. Então, a questão dos incentivos fiscais não é, na minha leitura, o calcanhar de Aquiles da reforma tributária. É algo que foi até relativamente acomodado e que pode também ser alterado no futuro, né? Porque a legislação hoje está fazendo com essa percepção, com esse olhar que os incentivos fiscais são negativos. Eu não tenho esse olhar, eu pessoalmente não tenho esse olhar. Eu acredito que o incentivo fiscal ele cria a concorrência entre os estados. Isso não tem a ver com o fato do seu setor ter incentivo fiscal? Não, quase todos os setores hoje têm incentivo fiscal, inclusive os produtos importados têm incentivo fiscal. O incentivo fiscal na lei... Lembrando aqui que eu falei, o consumidor é quem paga o tributo. Quando você tem um incentivo fiscal para toda a cadeia, quem está pagando menos imposto é o consumidor no final da linha. Porque, obviamente, existe uma concorrência que ela vai lá, cria competição e reduz o preço quando tem um incentivo fiscal. Quando acabar o incentivo fiscal, o que vai acontecer? Os preços vão subir, o consumidor vai pagar mais. Por isso que na reforma tributária a FIENG defendeu muito o limitador da carga tributária. Que hoje calcula que tem entre 4% a 5%, e eventualmente tem cálculos, eu já vi até 6% de incentivos fiscais
em participação do PIB, ou seja, 4 a 5, 6% de incentivos fiscais com relação ao PIB. Olha, em 32, quando acabarem de maneira definitiva os incentivos fiscais, se não houver o limitador da carga tributária, o que vai acontecer é que vai ser arrecadado 5, 6% a mais, e ninguém está falando isso. É verdade. Por isso que o limitador da carga tributária ele é fundamental, porque quando chegar a 32, findar o incentivo fiscal, você vai redistribuir esses impostos para toda a sociedade. Você vai diminuir todos os tributos para reequilibrar esses 5 pontos percentuais que serão aumentados.